era uma referência do saber. O nome mais apropriado para chamá-lo era mestre. Os alunos tinham no professor um espelho de sucesso e muito respeito. Quando o professor entrava, o aluno ficava todos em pé, só sentava quando o professor mandava. O professor chegava a ficar até emocionado de ver o carinho que eles tinham pelo professor. Hoje é com saudade que os professores veem essa época. Os tempos são outros, o nome também é outro. A professora Aparecida Maria sentiu na pele as mudanças dos novos tempos. Outros objetos, além do lápis e da borracha, entraram na sala de aula. O aluno está tratando o professor mesmo como se fosse igual a ele, sabe? De igual para igual. E ele quer ser igual. Ele não vê o professor mais num patamar um pouco mais elevado. Não que a gente seja melhor. O compromisso do aluno também é outro. Passar de ano é o que importa. Aprendeu ou não, o importante é que eu passei de ano. O que precisa mesmo, que seria o compromisso com o aprendizado, né? Aquele interesse por sair de lá sabendo, e não só com o diploma, isso daí está muito longe deles. O papel do professor não é mais o mesmo. O valor também não. Um bilhete, a lição que todos deveriam aprender. Obrigada, professora, por escolher essa profissão, que quase ninguém dá valor, mas graças a ela nós seremos a futura autoridade deste país. Olá! Houve um tempo em que, quando o professor entrava na sala de aula, todos os alunos se levantavam em sinal de respeito. É até provável que ainda aconteça em algum lugar do país, mas não é mais regra. Hoje, grande parte desses profissionais vive uma rotina de medo, angústia e estresse. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, dizia o educador Paulo Freire. Ninguém duvida disso. No entanto, poucas pessoas se dispõem a abraçar uma carreira que já foi tão nobre. E não há como culpá-las por isso. Profissão professor é o tema de hoje do Memória e Contexto. Os nossos convidados são Roberto da Silva, professor de Pedagogia Social da USP, e o Felipe Bandone de Oliveira, biólogo e professor de Ciências do Colégio Santa Cruz. Na parte musical, Fernando Ébano e Eliezer Inácio. Participe do nosso programa enviando as suas perguntas pelas redes sociais, no facebook.com/RedeTVT ou pelo Twitter, @RedeTVT. Olá, prazer enorme em recebê-los aqui. Com tudo isso que eu falei aqui no começo, a pergunta inevitável: por que vocês resolveram ser professores? Começando por você, Felipe. Bom, eu inicialmente não queria ser professor, mas eu venho de uma família de professores, né? Minha avó era professora, meus pais são professores, tenho tios professores, e eu acho que essa rejeição inicial vem disso, né? De ter tanto em casa. Mas, com o tempo, fui percebendo que eu gostava muito de explicar as coisas. Então, toda vez que no meu trabalho tinha uma brecha para apresentar alguma coisa, eu me candidatava para fazer. Comecei a perceber que eu gostava dessa parte mesmo, de explicar e de planejar como explicar, né? Sim. E aí eu entendi que eu deveria seguir por esse caminho. Né? E aí hoje estou totalmente satisfeito com essa escolha. Há quantos anos você é professor? Sou professor há 10 anos. E você, Roberto? Eu sou professor há 22 anos. E por que você resolveu que seria professor? Os meus amigos mais antigos, eles me questionam o porquê eu não fui para a carreira do direito. Eu tenho uma veia jurídica bem latente, né? Eu falo para eles, eu preferi fazer direito aquilo que eu escolhi fazer. Né? E eu acho que eu fiz bem. Porque eu pensava, à época que eu tinha que fazer opções pela carreira, de que aquilo que eu almejava enquanto transformação social não se faria através da lei. Sim. Né? Nem dos tribunais, nem do sistema de justiça. Se faria da educação. Se faria através da formação de recursos humanos, através da formação das novas gerações. Né? Essa foi a minha aposta em abraçar a área da educação. Agora, Felipe, que tipo de aluno você foi? Eu acho que eu fui um bom aluno. Eu era um aluno que participava bastante, sempre fui muito bem na escola, nunca tive problemas assim de tirar nota baixa, esse tipo de coisa. Eu sempre fui considerado um bom aluno.
Você sentava na frente ou no fundão? Isso variou ao longo da vida escolar, mas eu acho que eu sempre fui um sujeito muito preocupado com o que os professores pediam, sempre fazia com muita dedicação. Me lembro, às vezes, de me descabelar por causa das lições de casa, assim, de criancinha. Né? E você? Você foi um bom aluno? Você foi comportado? Como foi sua história? Do ponto de vista do rendimento escolar, eu sempre fui o melhor da classe. Do ponto de vista do comportamento, eu era da turma do fundão. Ih, meu Deus. Você tem boas lembranças dos seus professores? Que lembranças, assim, particularmente? Não, tenho poucas porque o meu processo de formação não se deu dentro da escola. Né? Eu vivi na rua durante muito tempo, eu vivi em abrigos, em FEBEM, passei muito tempo na prisão. Então, não tive tempo de estudar. Eu não pude estudar no sistema regular de ensino. Eu aprendi mais no mundo da vida do que no mundo da escola. Mas hoje você é um professor da USP. Sim, mas meu foco é um pouco a escola, mas também a educação que se faz fora da escola. Né? E nesse sentido, eu acho que há um distanciamento muito grande entre esse mundo da escola e o mundo da vida. Sim. Ou seja, as experiências vivenciadas no mundo da vida não entram dentro da escola, são barradas no portão. E o aprendizado feito dentro da escola não serve ao mundo da vida. É preciso desconstruir esse muro que separa as duas dimensões da vida. Eu acho que, mais do que criticar eventualmente os alunos, a pouca participação dos pais ou os professores, esta escola tem que se remodelar, essa escola tem que se renovar. Né? Você também acredita nisso, Felipe? Eu acredito. Acredito que tem uma distância muito grande entre o que se estuda na escola e o que acontece no mundo, né? Sim. Outro dia eu fiquei, assim, surpreso de ver um aluno sendo entrevistado por uma televisão e aí ele dizia assim, o entrevistador perguntava, o que você espera da escola? E ele respondeu assim, eu espero que a escola bem que podia dar um curso. Mas eu fiquei muito surpreso que o aluno não entende aquilo tudo que ele está aprendendo lá, ou como enfim, curso. O que estão ensinando para ele como um curso, ele não vê sentido, né? Eu acho que muitos alunos estão nessa situação, eles não veem muito sentido no que está acontecendo lá, porque existe uma distância muito grande, como o Roberto falou. Vamos colocar música no nosso bate-papo? Fernando Ébano, prazer em recebê-lo aqui. Estou com o seu disco aqui na mão, é o primeiro, é qual da carreira? Esse não é o primeiro da carreira, é o primeiro solo da carreira, um trabalho independente, trabalho que eu mesmo produzi, junto com um grande amigo, Thiago Stansev. Sim. E é um Onde trabalho... é que você pode encontrar o CD? Esse trabalho não foi lançado, como eu disse, é um trabalho independente ainda, não temos uma gravadora, inclusive as gravadoras que tiverem... Aproveita. tiverem dispostas a investir num trabalho novo, estamos aí. Mas é um trabalho bastante diferenciado na questão de repertório, que ele tem, além da vertente mais forte, que é o samba rock, tem música em espanhol, tem refrões em inglês, tem uma postura musical bem diferenciada. Se as pessoas quiserem te ouvir, além de estar aqui nos vendo no programa, onde é que você toca? Então, a gente tá viajando bastante, Rio de Janeiro, de vez em quando a gente está no Recife, São Paulo também. Agora a gente vai estar fazendo um projeto chamado Sam Brasil, que é um congresso de dança. E graças a Deus hoje o meu trabalho tá bem requisitado no mundo da dança. E você tem site? Tem o fernandoebano.com ou www.fernandoebano.com.br. A gente queria ouvir você. O que você vai tocar? Vou tocar A Vida em Festa. Que dia lindo, sol na janela, eu vou deixar entrar. Você dormindo, que coisa bela, só fico a admirar. Te admirando, me desespero, só pra beijar você. Eu te acordo, você me abraça, e eu te dou mais prazer. Vem.
O amor é assim, você trouxe pra mim o meu troféu, seu coração. Que legal, nada mal, me acostumei a viver sem solidão. Eu sei que tudo vai rolar, deixa eu me acostumar, que a vida agora é festa. Eu sei que tudo vai rolar, deixa eu me acostumar, que a vida agora é festa, festa. Eu sei que tudo vai rolar, deixa eu me acostumar, que a vida agora é festa. Eu sei que tudo vai rolar, que a vida agora é festa, festa. Xalalalala, xalalalala, xalalalala. Ai, ai, ai. Com uma citação de Minnie Riperton. Muito bom. No próximo vídeo, há 20 anos, os professores já reclamavam das condições ruins de trabalho e mostravam desilusão com a carreira. Da mesma maneira como a escola pública foi se sucateando, os laboratórios sumiram, as bibliotecas sumiram, também aquele professor do passado que tinha um bom salário, que tinha uma jornada de trabalho não estafante como nós temos hoje, ele não existe mais. Hoje, o que existe é um professor indignado, é um professor que precisa de uma política mais de perto do governo no que se refere às condições de trabalho, ao salário dele, à formação dele. No Estado, eu não tenho assim, um grupo de apoio, não tenho cursos, né, para, sei lá, preparar as aulas, tudo, sabe? Eu acho que precisava mais de apoio, mais de cursos, reciclagem, essas coisas. O professor dos tempos modernos é um profissional desiludido com a carreira, que se sente desvalorizado e enfrenta problemas de toda sorte. Dos banheiros destruídos e salas de aulas improvisadas a questões legais, como a proibição de se repetir um aluno que não vá bem nos estudos. Felipe, você passou por alguma coisa parecida? Você foi professor nota 10 em 2012, é isso? Eu ganhei esse prêmio, mas eu pessoalmente nunca vivi essas situações que foram relatadas aí, né? Mas eu presenciei como assim, colegas, né, e em outros contatos também com professores de outras escolas, a gente fica sabendo dessas situações e é muito triste ver que há 20 anos já reclamavam disso, né? E na realidade eu acho que a situação está cada vez pior, a gente não vê nenhuma melhora. Sim. Seria assim, eu seria otimista se eu dissesse que as coisas estão paradas. As coisas não estão paradas, elas estão andando para trás, né, no que se refere à educação. Pelo menos essa é a minha visão, né? Agora, quando é que a gente pode dizer que o ensino público no país começou a degringolar? Roberto. Olha, há alguns teóricos que dizem, eu acho que indevidamente, que foi quando os filhos das classes populares entraram na escola pública. Há quem diga isso? Há quem faça esse tipo de afirmação, porque antes, não 20 anos atrás, 40 anos atrás, a educação pública era sobretudo voltada para as elites, né? A história da educação do Brasil, ela nasce assim, com uma escola oferecida pela religião, pela Igreja Católica, pelos padres jesuítas, para formar as elites brasileiras, né? E só depois da independência, depois da instauração da República, é que a escola começa a receber pessoas oriundas das classes populares e no século XX, a partir das décadas de 1920, 1930, há um afluxo muito grande de filhos das classes populares para esta escola pública, né? Depois há que se rememorar que durante o período do governo Getúlio Vargas, por exemplo, quando a classe trabalhadora, os movimentos operários, criam-se os partidos políticos de representação dos operários, fazem os acordos para participar do jogo político, é que se desenha esse modelo de escola pública que se tem hoje, né? E eu acho que esse modelo é muito mal compreendido,
Tá? Quando se diz, Felipe, que essa escola não dá conta do recado ou que ela está em uma crise de identidade, eu acho que não se retoma o ponto, o que foram as demandas que a classe trabalhadora colocou para o Estado à época em que se desenhou esse modelo de escola pública. Sim. Tá? A avaliação que se faz da escola pública é quanto ao desempenho escolar, quanto ao rendimento. Mas a escola pública brasileira não cumpre sua função didático-pedagógica de ensinar como faz a escola privada. A escola pública cumpre funções de natureza social que não são devidamente avaliadas. Sim. Né? O caso... e aí os indicadores sociais, por exemplo, que melhorou a mortalidade infantil no Brasil, que melhorou a questão do trabalho infantil, do combate à violência doméstica, a violência contra a mulher, contra crianças e adolescentes, tudo isso se fez a partir da escola pública ou envolvendo a escola pública. Mas então, isso não é muito, a gente nunca liga uma coisa a outra, né, normalmente. Então, por isso que eu digo que a escola pública é mal compreendida e, consequentemente, mal avaliada. Agora, eu queria que, Felipe, você falasse o seguinte, olha, eu li umas pesquisas que dizem o seguinte, na área de exatas, há pouquíssimos estudantes interessados em dar aula. E as causas são sempre as mesmas. Agora, é óbvio que um país que está crescendo, que está pensando em um futuro melhor, teria que investir bastante nesse lado, né? Eu acho que se faz? Eu me lembro muito quando eu também estava nesse momento de decisão pela carreira, né? E se falava muito, eu via muita expressão. Não, porque o fulano faz tal faculdade, ele já sai empregado. Se eu pudesse falar hoje, uma faculdade que eu tenho certeza que a pessoa sai empregada, é a licenciatura em física. Se o professor de física é procurado, assim, ostensivamente pelas escolas, né? As grandes escolas particulares estão desesperadas atrás. Não tem professor de física. E professor de ciências em geral, professores de matemática, né, as áreas de exatas, como você falou. Bem, a questão principal é a questão salarial, né? A desvalorização, em primeiro lugar, desvalorização profissional completa. Quando os salários dos professores começou a realmente ser desvalorizado? Isso eu posso contar um pouco da experiência familiar, né? Que é a questão, como eu venho de uma família de professores. A minha avó, que era professora normalista, né, na época, ela, enfim, foi uma das primeiras professoras da cidade dela. Quando ela se casou, o meu avô, o marido dela, era chamado de Chupim, né? Porque ela era professora e ganhava bem. Ele era marido de professora, então ele estava ali, né, meio que dando golpe do baú, né? Essa era a ideia que existia na época. Quem diria? Para se ter uma ideia, né? E isso foi degringolando, assim, eu assisti, então, meus pais que fizeram a carreira na escola pública, meu pai está 40 anos dando aulas nesse sistema, eles viram essa depreciação salarial acontecer, né? Nos últimos 30 anos, posso dizer assim, com certeza que foi uma coisa absurda. Agora, então, esse é um primeiro ponto, a questão salarial. Agora, ela já está num patamar além, não é só a questão salarial. A desvalorização profissional. Hoje em dia as pessoas têm pena de quem é professor, né? Então, a gente fala assim, eu sou professor... O que vocês sentem quando, por exemplo, um jogador de futebol vai falar do técnico e ele fala, o professor, isso é bom para o professor de verdade? Não, mas há que fazer uma distinção aí entre as carreiras chamadas bacharelados e a pedagogia, por exemplo. Eu sou pedagogo de formação. Sim. Né? Para as licenciaturas da área física, química, biologia, mas também história, geografia, sociologia, a sala de aula é a segunda profissão. Né? Porque os alunos entram na faculdade inicialmente pensando em ser um bom historiador, em ser um bom tradutor, um bom geógrafo, um bom biólogo e assim por diante. A sala de aula é uma segunda opção. Né? Agora, para o bacharelado, o Brasil não oferece mercado de trabalho. Quem emprega o físico? Quem emprega o sociólogo? Quem emprega o historiador? Né? Então, a sala de aula vira para eles uma segunda opção. Né? E aí eu acho que há esse desencanto sobre o quanto poderia estar ganhando na indústria, no mercado privado, quanto se ganha dentro da escola. Para o pedagogo é diferente. O pedagogo, ele entrou para ser professor. Né? É a única profissão dele, é a opção que ele fez na vida. Então, e aí que a gente vê, para nós... precisaria mudar algumas coisas na concepção de escola que se tem no Brasil para tornar mais aceitável esse ambiente de trabalho. Né? Por exemplo, eu faço uma distinção entre o que é educação e o que é ensino. Né? Eu acho que a escola, a sala de aula se faz ensino.
né? E do ponto de vista do aproveitamento do ensino, da oferta do ensino, todos os pontos são mal avaliados. O aluno é mal avaliado pelo rendimento, o professor mal avaliado, a própria escola, né? Uma outra dificuldade é de não se entender esta função social que cumpre a escola pública. Sim, Nós não que era o que você estava falando. Isso. Se tem indicadores para avaliar o rendimento em português, em matemática e em ciências, mas se tem indicadores no Brasil para avaliar esta função social que a escola cumpre, né? E, consequentemente, o professor não tem esse tipo de formação. E um terceiro fator que eu acho que é significativo aí é o controle político-ideológico que se faz da educação. Quem define... Mas a gente vai entrar mais nesse assunto agora no próximo bloco. Perfeito. Pode ser? Claro. Então tá. Então agora a gente vai de música novamente. Fernando, o que você toca agora? Martin. Martin Luther lutou com a força voraz de um King Kong. Como lutou Martin Luther lutou com a força voraz de um King Kong. Siga nesse papo aqui, ó. Essa vai para você, você que um dia quer chegar. Tem que ter o proceder e atitude quando se tiver que falar. Essa vai para você, você que um dia quer chegar. Tem que ter o proceder e atitude quando se tiver que falar. Não temas, pois o medo é uma semente que você plantou dentro de você. Coragem só trará felicidade, tenha muita fé em Deus para te fortalecer. Não temas, pois o medo é uma semente que você plantou dentro de você. Coragem só trará felicidade, tenha muita fé em Deus pra te fortalecer. Tem que querer ter água de beber, tempo pra correr, terra pra plantar. Quando amanhecer, bom café tomar, poder trabalhar, pra escola estudar. Tem que querer ter água de beber, campo pra correr, terra pra plantar. Quando amanhecer, bom café tomar, poder trabalhar, pra escola estudar. Talento é tudo pra vencer. Não esqueça, sua devoção vai em direção ao sol. Vai a lutar, talento é tudo pra vencer. Não esqueça, sua devoção vai em direção ao sol. Força bruta, como lutou Martin Luther. Lutou com a força voraz de um King Kong. Como lutou Martin Luther. Lutou com a força voraz de um King Kong. O professor também trabalha fora das classes. Ele precisa preparar aulas, elaborar e corrigir exercícios e provas, fazer relatórios com análise não só do aproveitamento, mas do comportamento do aluno. E ainda acaba sendo pai e mãe. O professor, ele é tipo parente nosso, porque a gente passa a maior parte do dia com ele aqui na escola, que são 4 horas com ele na escola, então eu acho que ele já faz parte da família. O professor tem uma função muito grande, paralela, muito assim forte dentro de uma sala de aula, porque não é só chegar e despejar matéria e fazer cobranças, existe a parte humana. Felipe, falando desse lado humano e tudo isso, você, quando ganhou o professor Nota 10 no ano passado, teve a ver com um projeto que você fazia paralelamente às aulas que você dava no Santa Cruz, não é isso? Sim, mas fazia parte das aulas também o que a gente estava estudando. Mas eram os alunos do Santa Cruz? Como é que era? Eu dou aula no período noturno no Colégio Santa Cruz, que existe um curso de educação de jovens e adultos. Então, meus alunos Foi por esse curso que você ganhou o prêmio? Sim, então são alunos que é o antigo supletivo, né? Então,
são alunos que não tiveram a chance de estudar no período regular, então eles estão ali no período noturno. A maioria dos alunos são trabalhadores da região, muitos deles são migrantes, e o trabalho que a gente fez foi sobre a Lua, né? A gente estudou a Lua, sou professor de ciências, e a gente, enfim, eu acho que grande força desse trabalho foi que ele partiu dos próprios alunos. A gente estava falando desse fosso que existe entre a escola e a realidade. Eu lia os livros didáticos, né? Assim, o que existe sobre a Lua para se ensinar, né? Muitos professores recorrem a isso, a olhar o que tem no livro didático. A gente via lá, não, a gravidade, por que a Lua gira assim, gira assado. E eu via que isso não tinha não me interessava nem um pouco para os meus alunos, eles não tinham nenhuma preocupação com isso. Por outro lado, todos eles queriam saber aonde estava São Jorge na Lua. Então a gente partiu disso aí, né? Dessa no Parque São Jorge. Teve muitos alunos que foram por esse caminho também. Mas muitos deles tinham uma vivência de infância em que eles prestavam atenção no céu, prestavam atenção no que estava acontecendo com as estrelas, com a Lua, e usavam a Lua para plantar, para pescar, né? Assim, as fases da Lua, se orientavam por isso. Uma vivência que foi perdida, né, nesse caminho para São Paulo. E nesse trabalho a gente retomou um pouco isso. Então, pensar sobre de onde vem essa ideia de que São Jorge está na Lua, como é que é isso, o que se vê na Lua lá na sua cidade, o que as pessoas dizem que tem na Lua, como é que é. E eu como representante, né, dos cientistas na escola, eu coloquei ali o que os cientistas achavam que tinha na Lua, né? Enfim, como foi sendo construído esse conhecimento. Agora, existe muita diferença entre esses alunos desse curso especial que você faz no Santa Cruz e o aluno regular do Santa Cruz? É muito diferente, é uma metamorfose muito grande. De dia a gente tem alunos de classe alta, né? Sim. São alunos que têm, enfim, os pais pagam uma mensalidade alta para os alunos estudarem lá. A gente tem uma condição muito boa, né, de estrutura, então todas essas queixas que a gente ouviu nos depoimentos, eu não vivo isso dentro do Santa Cruz. Sim. E os alunos da noite, muitas vezes, são empregados dos alunos do dia, né? Então, a maioria dos meus alunos são trabalhadores domésticos, porteiros, né, motoristas, enfim, trabalhadores da região que acabam frequentando esse curso à noite. Então, a diferença é brutal. E a relação com os pais desses alunos que pagam a mensalidade alta é boa? Não, eu estou perguntando isso, vou até explicar melhor, porque é o seguinte, a gente sempre tem a impressão que nas escolas de padrão A, digamos assim, pelo menos na parte da mensalidade, né, os pais delegam à escola toda a questão do aprendizado desses alunos, né? Quer dizer, a escola teria que suprir até a ausência do pai e da mãe no contato diário. É um pouco assim ou você não vive isso? Bom, eu na verdade, eu não trabalho no ensino regular, então no Santa Cruz, então não posso dizer, né, assim, exatamente isso. Mas eu não entendi a sua pergunta, é sobre o que os pais dos alunos regular acham do curso noturno? Não. Do que eles acham como é a relação desses pais que eles fazem em relação aos professores. Exatamente, essa relação. Isso é uma pressão muito grande que os professores... Porque a mensalidade é alta e eles se sentem na obrigação de você tem que resolver a vida do meu filho. A gente ouve falar muito, não é o caso do Santa Cruz em que isso, de certa forma, os professores são blindados desse tipo de influência por, enfim, outros profissionais que estão aí fazendo esse trabalho. Mas a gente ouve falar, muitos colegas já me relataram experiências em que o pai de aluno chega com essa postura de eu sou seu cliente, portanto, né, o cliente tem sempre razão, esse tipo de postura. É uma postura completamente equivocada, né? Mas, enfim, isso aparece sim, é uma pressão que muitos professores sofrem. Bom, quero voltar um pouquinho, Roberto, quando você falou no começo do programa que você falou que você não teve ensino regular, que a sua vida foi toda assim... você esteve na FEBEM, você esteve preso. Eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa história, porque a gente fica realmente pensando que caminho foi esse que hoje você é um professor conceituado da USP, que trajetória você fez, como é que você saiu dessa situação para se transformar num professor da principal universidade do país? Bom, eu vivi em abrigos dos 2 aos 17 anos, o tempo em que se ficava em abrigos até completar 18 anos de idade, né? Eu e 3 irmãos. Você nunca viveu com os seus pais? Não. E nem com os irmãos, uma vez que fomos separados, vivemos em abrigos e cidades diferentes, né?
Mas, do ponto de vista que interessa a esta temática, eu me peguei sempre a questão da avaliação que fizeram sobre mim e meus irmãos ao longo desse período de vivência de abrigos, né? Sempre foi uma avaliação muito equivocada, muito ruim, né? E por causa disso me transferiram para uma FEBEM, por exemplo, com 14 anos de idade, né? E depois todos os profissionais que se manifestaram sobre a minha pessoa, fizeram avaliação a respeito do meu comportamento, da minha vida, todos eles me avaliaram muito mal. E não é por erro que eu os induzi a erro, né? Eu acho que a formação, o cabedal de conhecimentos que eles receberam para exercer as suas profissões os induziu em erro, né? Então, eu tenho relatórios desses profissionais que, aos 2, aos 4, aos 7, aos 12, me davam como uma criança perdida, sem futuro. Nossa. Né? Então, mas com base em quê? Com base na avaliação do meu comportamento. Quer dizer, esses profissionais formados na academia conhecem muito pouco o ser humano. Sim. Né? Então, quando eu aceitei investir na área de educação, foi pensando na formação desses profissionais, tá? Que não conhecem o ser humano, que faz diagnósticos errados em relação a crianças e adolescentes que estão sob os seus cuidados, e com isso acaba comprometendo o futuro dessas pessoas. Sim. Não são capazes, por exemplo, de ver numa criança de 7 anos o potencial que ela tem, né? Como se pudesse condenar uma criança ou um adolescente por um comportamento, um ato isolado, e com isso prognosticar o que ela vai ser quando crescer. Eu acho isso um equívoco tremendo, e isso continua acontecendo. Você trabalha na formação de pessoas para o ensino? Hoje eu trabalho na formação... Você não dá aula para criança? Não. Eu trabalho com formação de recursos humanos. Certo. Então, a formação de professores para atuar em salas de aula, mas também formação desses técnicos e profissionais que trabalham em ruas e abrigos, FEBEM, sistema penitenciário. Isso é bom. Vamos ver mais um vídeo. Segundo recente pesquisa do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, 79% dos professores são mulheres. Além disso, 68% têm menos de 40 anos e curso superior completo. E um dado mais revelador: 45% chegam a passar até 3 períodos dentro das salas de aulas na tentativa de aumentar sua renda familiar. Mesmo diante deste quadro, o professor é um dos profissionais mais politizados dentro da população brasileira. Praticamente metade da categoria, né, 50 e um pouquinho, declara preferência por partido político. Isso diferencia muito o professorado da população em geral. Quer dizer, se a gente pegar a população em geral, esse índice cai muitíssimo. É algo da ordem de 20%. Roberto, a politização dos professores, como a gente viu aí, tem sido incapaz de melhorar as condições de trabalho desse professor? Eu não sei se é politização ou partidarização, né? Veja, no chamado ensino regular ou educação formal, atuam cerca de 2,5 milhões de profissionais no Brasil todo, né? Então, é uma grande categoria profissional. Agora, é uma categoria que tem um mínimo de organização. É uma categoria que se manifesta muito pouco para a sociedade a respeito dos fatos importantes da vida, né? Quando você vê as manifestações que estão fazendo os médicos hoje, né? As manifestações que faz a Ordem dos Advogados do Brasil, as manifestações que fazem os jornalistas quando acontece violência contra um profissional da imprensa. Não, você acha que os professores se manifestam sempre pedindo, sei lá, aumento salarial ou qualquer coisa assim? Sim, não opinam sobre a situação do país de uma maneira geral? Não se coloca publicamente a respeito dos fatos que são importantes para o conjunto da sociedade. Sim. Mas isso se deve ao fato de que a categoria de professores tem pouco controle sobre o seu fazer profissional, né? Aí é o controle político e ideológico da educação. Os objetivos, os fins e as metas da educação são estabelecidos pela classe política, pelo grupo político ora no poder. Por isso, a cada mudança de governo, se faz alterações na educação para alinhar a educação aos objetivos político-ideológicos do grupo momentaneamente no poder. Tá? Então, para o governo não tem interesse que esses 2,5 milhões de profissionais se percebam enquanto categoria profissional e se mobilizem na defesa dos seus interesses. Sim. Né?
Esse assunto é complicado, né? Ô Felipe, me diz uma coisa, com tanto acesso que a garotada hoje tem à informação, você acha que a estrutura do ensino, da maneira como tá ultrapassada? Olha, eu acho que, embora os garotos tenham acesso à informação, o que a gente percebe é que ela é completamente desprovida de significado para eles, né? Eu acho que eles precisam mais do que nunca de pessoas para orientá-los nesse mar de informação que existe. Eu acho que é aí que entra mesmo Quer dizer, o trabalho do professor. Eles recebem informação, mas não têm a compreensão. Eu acho que parece na cabeça deles como um conjunto de fatos e dados, mas que eles não são capazes de articular, por exemplo, para entender uma questão política que existe por trás de um fato, enfim. E eu acho que talvez a questão não seja tanto de estrutura, eu acho que é uma mudança de postura mesmo do professor, né? A gente viveu um tempo aí em que o único que sabia aquele assunto era o professor, né? Quando ele se relacionava com o aluno. Hoje um aluno com o celular, ele checa se aquilo que o professor falou faz sentido, se está na enciclopédia, se não está. Será que vem daí também essa questão de perder um pouco o respeito pelo professor? O aluno se acha mais esperto, digamos assim? Se o professor baseia toda a autoridade dele nessa questão de eu tenho conhecimento e você não, ele já está fora do baralho, né? Eu acho que a postura do professor tem que mudar, né? Talvez o professor não tenha exatamente qual é aquela informação precisa, mais atualizada naquele momento, mas ele sabe articular aquilo com outros conhecimentos, ele sabe como interpretar aquilo de uma outra maneira que o estudante não sabe. Isso não vai mudar. O professor sempre tem mais horizonte do que o aluno. Diga, Fernando. O que vocês acham desse boato que se lançou de estarem monitorando as salas de aula? Você acha que isso vai funcionar? Isso tende a dar certo? De implantar câmeras nas salas de aula? Se isso procede... A câmera para capturar que tipo de fato, de imagem, de acontecimento? Para monitorar que fatos? Na verdade, parece que a questão é que, como os professores estavam sendo muito agredidos, as câmeras funcionariam pela questão da violência. Por que não coloca uma câmera lá na favela, na linha do trem, para ver onde aquelas crianças fazem necessidades? Para ver o que a mãe coloca na panela para os filhos comer, como eles dormem? Porque é a questão de monitorar para melhorar a qualidade do serviço público ou é a questão de monitorar para aumentar o mecanismo de controle sobre as pessoas? Eu acho que se trata da segunda opção. Sim. Então, por que não coloca a câmera para monitorar os pontos, as biqueiras, o tráfico de droga, as ruas mal iluminadas, esburacadas? Então, se quer melhorar, usar a tecnologia disponível para dar qualidade ao serviço público, eleja prioridades. Sim. Não é? Obrigado. Já que você entrou na história, agora é a sua vez, Fernando. Vamos cantar, então. Vamos cantar. Até para responder sobre a questão das pessoas que quiserem acompanhar o meu trabalho, a gente sempre, quando a gente pensa em mudar o repertório, a gente grava um ensaio, a gente faz um ensaio e grava um ensaio e dispõe para as pessoas baixarem na internet. A galera do Facebook, só me adicionar lá, Fernando Ébano 3, tem o Twitter, @Fernando Ébano. E 2 semanas atrás, a gente, curiosamente, fez um ensaio com a releitura da música do Dominguinhos. E, infelizmente, perdemos aí um grande professor, né? Vamos lá. Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, me afogar no teu amor. Vou desfrutar, me lambuzar desse calor. De agarrar pra descontar minha paixão. Aproveitar o gosto dessa animação. Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quem entra,
mas quem tá dentro não sai. Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora, quem entra, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, me afogar no teu amor. Vou desfrutar, me lambuzar desse calor, te agarrar pra descontar minha paixão, aproveitar o gosto dessa animação. Hey! Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora, quem entra, mas quem tá dentro não sai. Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora, quem entra, mas quem tá dentro não sai. Não sai, não sai, mas quem tá dentro não sai. Dominguinhos. Nada nesse país vai se salvar se a educação não for de uma maneira correta. Tudo tem que passar pela educação. Com esse objetivo, inclusive, a PUESP acaba de lançar a campanha Educação no Centro das Atenções, para que o governo volte a investir 30% do orçamento do Estado na educação. Com o movimento, o sindicato pretende coletar 1 milhão de assinaturas e pressionar os deputados para que a educação tenha o seu valor resgatado. Nós estamos fazendo na sociedade uma campanha chamada Educação no Centro das Atenções, que visa sensibilizar a sociedade da importância da educação para o desenvolvimento estratégico do país. E nesta questão, eu considero que tem que haver um forte investimento no professor. 20 anos atrás, as mesmas reivindicações a gente está vendo, a gente está constatando. Você, Felipe, acredita que a questão dos royalties do petróleo pode resolver o nosso problema educacional? Resolver, não sei se vai resolver, porque depende de muita vontade que vai além só do dinheiro, né? Vontade política. Mas com certeza a questão do dinheiro é fundamental. A gente precisa de investimentos imediatos, né? A gente vê escolas que não têm papel higiênico. Então, assim, esse é uma primeira questão de estrutura, de salário dos professores, que está muito depreciado. Enfim, essas coisas precisam de dinheiro e aí, nesse ponto... Agora, como é que pode um estado como São Paulo, que é o mais rico da federação, ter esse nível de ensino público? O que você acha que acontece? Eu acho que isso é uma opção política. Eu acho que é uma desvalorização mesmo da educação. Eu acho que não tem outra resposta para essa pergunta. A educação está desvalorizada mesmo, Roberto? Não, acho que não. É sempre uma questão de ponto de vista, né? Qualquer grupo que assuma o poder, uma das mudanças que eles fazem é na educação. Porque para as elites, para quem exerce o poder, a educação é um instrumento de controle social importante, né? Então, pelo que a gente vê, o interesse é que fiquemos todos analfabetos, né? Pelo jeito. Sim. É isso que cria a possibilidade da massa de manobra. Da manipulação. Né? Então, eu acho que o problema da educação não é falta de dinheiro. É a gestão que se faz. Por isso que eu perguntei se o Estado tão rico tem esse nível de educação, só pode ser intencional. Agora, eu queria dizer que a carreira do magistério, historicamente, sempre foi no Brasil profissão de classe média. Né? Esta classe média, sobretudo orientada para o consumo, shopping centers, tecnologias agora, ela sente seus rendimentos diminuídos, né? Mas agora está tendo acesso ao ensino superior uma geração de pessoas oriundas das classes populares que antes nunca tiveram acesso ao ensino superior. Sim. Seja pelo financiamento estudantil, pelo ProUni, pelo sistema de cotas e tudo mais. Então, isso dá as perspectivas de que a profissão de professor, a carreira do magistério, possa ser assumida por essas pessoas que têm origem nas classes populares. Sim.
Isso eu penso que é uma possibilidade, pode equilibrar a questão. É uma possibilidade real de levar os problemas do dia a dia para a sala de aula. Quem é que vai discutir a favela na sala de aula? Né? Quem é que vai discutir a violência, a criminalidade, os fatos que afetam o pai, a mãe e as crianças dentro da sala de aula? Tem que ser alguém que vivencia isso. Sim. Né? Para acabar, Felipe, rapidinho, você é uma pessoa otimista ou você acha que nós estamos comprometendo o nosso futuro agora? Eu acho que a gente tem que sempre ter uma certa dose de otimismo para caminhar, mas a situação é realmente séria, né? Eu acho que se a gente não fizer uma opção clara pela educação, em termos de investimento, em termos de esforço político, em termos de vontade mesmo, as coisas não vão sair do lugar. Muito obrigada pela presença de vocês. E como você disse, Felipe, dá para a gente fazer mais uns 5 programas e a gente não vai resolver o problema da educação, mas precisamos continuar a falar nisso, né? Muito obrigada a vocês. A gente encerra com música com você, Fernando e Eliezer. Obrigado pelo convite. Eliezer Inácio na guitarra, vamos que vamos. Essa música leva o título do meu álbum, Solta o Som. E quem não dança pelo menos se balança. Hoje à noite quero dançar. E quem não dança pelo menos se balança. Solta o som aí pra me distrair. O que não pode se querer dessa festa? Se rola o groove não vai sair. Solte o som aí, solte o som aí. O que eu mais quero dessa festa? Solta o som aí pra me distrair. O que mais pode se querer dessa festa? Se rola o groove não vai sair. Solte o som aí, solte o som aí. O que eu mais quero dessa festa? No meu balanço mostro que sou swingueiro. Sou paulista de terreiro, canto black carnaval. E quando era pequeno, engraçadinho, sambando no sapatinho, imitava o Michael James Brown. Na minha casa, a mulherada cozinhava e a família se animava. E na vitrola, candeia e maçal. Eu faço votos que pra essa juventude curto o som da negritude, curta bem numa legal. Da saudade choro por dentro. Quem viveu sabe o que é. Com vontade sigo cantando pra mostrar como é que é. Da saudade, da saudade choro por dentro. Quem viveu sabe o que é. Com vontade sigo cantando pra mostrar como é que é. Então solta o som aí pra me distrair. O que mais pode se querer nessa festa? Se rola o groove não vou sair. Solte o som aí, solte o som aí. O que eu mais quero dessa festa? Solta o som aí pra me distrair. O que mais pode se querer dessa festa? Se rola o groove não vou sair. Solte o som aí, solte o som aí. O que eu mais quero dessa festa? Hoje à noite quero dançar. E quem não dança pelo menos se balança. Vem. Hoje à noite quero dançar.